Esse é mais um vídeo do canal Mapas Mentais com Shirley, que tem o objetivo de incentivar o hábito de usar mapas mentais, além de compartilhar estudos e resumos relacionados à economia. Gostou? Então já assine o canal, dê um like nesse vídeo para eu saber que você gostou e compartilhe com alguém que você conhece que poderia gostar também. Nesse mapa mental, temos um resumo que nos ajuda a entender mais sobre os ciclos econômicos, suas características, teorias, fases e duração. Os ciclos econômicos são alternâncias que acontecem na economia entre períodos fortes e de crescimento, de prosperidade, com períodos de declínio e de recessão econômica. Esse conceito é tratado por diferentes economistas desde o século XVIII, como forma de explicar os motivos das crises econômicas, levando em consideração o comportamento dos mercados. A teoria por trás dos ciclos econômicos busca entender os motivos que levam as economias a crescerem com flutuações e não pela tendência que deveriam seguir. As economias capitalistas tendem a crescer ao longo do tempo, mas de uma maneira irregular. Em todos os países tendem a oscilar em torno de suas tendências de longo prazo. O ponto central sobre o estudo de ciclos econômicos não é identificar se a economia tende a oscilar, mas se os altos e baixos da economia são cíclicos ou periódicos, isto é, se os mesmos comportam-se de acordo com um padrão estável e identificável. Nesse sentido, ao estudarmos os ciclos econômicos, devemos focar nas flutuações econômicas, as quais representam a dificuldade de uma economia capitalista obter um crescimento estável, pois para ver ciclos econômicos é necessário haver repetição entre os períodos de prosperidade e recessão, e não apenas altos e baixos na atividade econômica, que é comum ao sistema capitalista. Então, podemos verificar que os ciclos econômicos se caracterizam por flutuações na economia, sendo que, para nossos estudos, será apenas considerada a regularidade fraca, visto que os estudos baseados na regularidade forte são contraditórios, pois cada um apresenta uma periodização. Além disso, a regularidade forte é dependente da comprovação empírica de que a economia tem seus altos e baixos regulares. Assim, não conseguimos dizer que os altos e baixos na economia ocorrem de 4 em 4 anos, de 10 em 10 anos, entre outros. É possível apenas comprovar que há altos e baixos. A partir da teoria geral de Keynes, na década de 30, a macroeconomia sofreu uma revolução, visto que foi identificado que os ciclos econômicos poderiam ser criados por políticas fiscal e monetária. Segundo Keynes, a intervenção governamental por meio das políticas econômicas poderia criar ciclos na economia, corrigindo os períodos de instabilidade. Pois caso uma economia esteja atravessando um período de contração, o governo intervindo, por exemplo, com redução de impostos, fará com que a economia retome o caminho do crescimento, restabelecendo o ciclo econômico, invertendo por meio da política fiscal um período de retração para um período de crescimento. Sobre Keynes, recomendo você ver o vídeo que explica muito bem sobre a vida e contribuição de Keynes para a economia. Acesse o link na descrição desse vídeo. Sobre as teorias dos ciclos econômicos, no século XIX, o economista britânico William Stanley Jevons desenvolveu uma das primeiras teorias referentes à ocorrência de ciclos econômicos, também chamada de teoria meteorológica, a qual era baseada em flutuações existentes nos preços das safras agrícolas, como causa fundamental para as altas e baixas das atividades econômicas como um todo, desconsiderando todos os demais setores econômicos para a formação dessa instabilidade na atividade econômica. Essa teoria, por si só, nos dias de hoje, seria pouco acreditada, pois atualmente a economia pode comprovar que somente as flutuações dos preços agrícolas não são suficientes para explicar, na totalidade, as oscilações de uma economia. As análises desses ciclos presentes na economia também fizeram parte dos estudos do economista sueco Wicksell, que, no final do século XIX,
Baseou-se nas oscilações da oferta de moeda para desenvolver sua teoria, a qual foi muito explorada por Ralph Altry e Milton Friedman entre as décadas de 1950 e 1960. Johann Wechsel apresentava duas hipóteses centrais para fundamentar sua teoria. Primeiro, devido ao padrão ouro, os bancos tinham dificuldade de estabelecer as taxas de juros e equilíbrio na economia, pois ora fixavam essas taxas muito abaixo do equilíbrio, ora fixavam muito acima, gerando assim oscilações e, portanto, criando ciclos na economia. Segundo, as flutuações da oferta de moeda afetavam as quantidades antes de afetar os preços. Cabe destacar que a tentativa de explicar o fenômeno dos ciclos econômicos aparece nos estudos de praticamente todos os economistas clássicos, os quais buscavam mensurar a ocorrência desses ciclos com o objetivo de identificar os momentos de reversão, pois caso conseguissem prever antecipadamente os movimentos, as soluções para os problemas gerados, pelo menos, seriam automáticas. Na opinião desses estudiosos, em uma economia, caso tais ciclos fossem regulares, nada deveria ser feito para interromper o processo econômico natural, composto pelos altos e baixos da atividade econômica, e assim não deveria haver intervenções para acelerar ou interromper o processo de alta ou queda da atividade econômica. Outra linha de estudos referente aos ciclos da economia foi realizada pelo economista austríaco Joseph Alois Schumpeter, cujas conclusões partiram do pressuposto que o investimento privado oscilaria a partir das inovações. Portanto, o fenômeno das oscilações afeta as variáveis reais da economia, como o produto agregado, desemprego, renda, e não apenas as variáveis monetárias, por exemplo, a inflação, conforme afirmavam Wechsel e Friedman. Para Schumpeter, a oferta de moeda se explicaria nas fases de prosperidade e declinaria na recessão, o qual considerava esse movimento como consequência e não como causa da instabilidade econômica. Quanto à teoria de Schumpeter, referente ao desenvolvimento econômico, vemos que a mesma fundamentou muitos outros estudos e ainda hoje é muito utilizada nos negócios empresariais. Sobre as fases dos ciclos econômicos. A partir de um período de crescimento econômico, os ciclos podem ser caracterizados pela atividade agregada da economia através das fases. Schumpeter, em 1939, definiu 4 fases para um ciclo econômico: a expansão ou boom, a contração, depressão e recuperação. A expansão, quando a demanda agregada é elevada, as empresas possuem lucros altos e aumentam a produção. O pico da expansão é o boom. Esse é o ponto mais alto da economia, onde a oferta agregada apresenta excessos. Contração é o início da recessão, fase em que as empresas reduzem os preços para competirem por consumidores enquanto há desemprego crescente. Depressão ou crise econômica, fase em que as empresas têm lucros muito baixos e o desemprego é alto. Depois de uma depressão, vem a recuperação e inicia-se um novo ciclo na economia, com um novo período de expansão e o aumento da demanda agregada. A atividade econômica aumenta gerando um boom até atingir um pico. Então, vimos que uma recessão particularmente severa é chamada de depressão. A sequência de um pico a outro é o que chamamos então de ciclo econômico. Os picos e vales são os pontos de inflexão do ciclo econômico. Burns e Mittel destacam 5 pontos principais sobre um ciclo econômico. Os ciclos econômicos são flutuações da atividade econômica agregada e não de uma variável específica. Há expansões e contrações da atividade econômica. As variáveis econômicas mostram comovimentos e eles apresentam padrões regulares e predizíveis ao longo do ciclo econômico. O ciclo econômico é recorrente, mas não periódico. O ciclo econômico é persistente. Sobre a duração dos ciclos econômicos.
Os ciclos de uma economia não possuem uma periodicidade regular. Alguns períodos de crescimento predominam por muito tempo e outros passam de maneira rápida. Por conta disso, alguns autores da ciência econômica apresentaram denominações aos ciclos conforme o tempo em que possam durar. Ciclos de Keating, duração entre os vales de 2 ou 3 a 4 anos. Ciclos analisados pelo estatístico Joseph Keating, que o relaciona com ciclos de negócios das empresas de uma economia. Essa teoria leva em consideração as alterações que as empresas fazem em seus estoques conforme se alteram a procura, os preços de fornecedores ou as taxas de juros e empréstimos. Ciclos de Hugler, duração entre os vales de 7, 10 ou 11 anos. De 7 a 10 ou 11 anos, atribuído ao trabalho de Clement Hugler, que estudou ciclos de longo prazo que levam de 7 a 11 anos, em média no Reino Unido no século XIX. Esse ciclo relaciona as altas e baixas do produto interno bruto, com os gastos e investimentos, inflação e flutuações no mercado de trabalho. Ciclos de Kuznets, 15 a 20 anos, é conhecido também como ciclo de construção e transporte. Ciclos de Kondratiev, duração em torno de 50 anos. Ciclos econômicos estudados pelo economista russo Nikolai Kondratiev e que, segundo ele, são formados por períodos longos que levam de 40 a 60 anos. Esses ciclos eram explicados por Kondratiev como parte das revoluções tecnológicas que marcaram com intensidade o mundo capitalista, ocasionando crescimentos e crises. A Revolução Industrial de 1787 a 1842 constitui-se na mais famosa onda de Kondratiev. O boom iniciou por volta de 1787 e tornou-se uma depressão no início das guerras napoleônicas, em 1801. Em 1814, aprofundou-se numa depressão que durou até 1827, quando inicia uma recuperação que dura até 1842. Você gostou desse mapa mental? Então dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal, caso ainda não se inscreveu. Clique no sininho para que o YouTube avise você sempre que eu enviar novos vídeos. Deixarei a fonte que usei para criar esse resumo na descrição desse vídeo. Eu sou a Shirley, agradeço a sua atenção e desejo bom uso de mapas para você.